Boa noite para todos, aqui quem fala é o Evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o Evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, bilibista, comentarista judaico-hebraico, também do grego, como também comentarista das culturas bíblicas e da etimologia e da mitologia bíblica, isso mesmo. Vamos agora dar mais uma continuidade, mais um vídeo falando sobre escatologia bíblica, isso mesmo. Hoje a gente temos aqui uma história muito surpreendente que você vai aprender, isso mesmo. Eu quero deixar vocês com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz sobre vocês e sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá, o homem da maçã de ouro vai fazer um belo de um comentário agora que você ficará realmente surpreendido com esta palavra. Vamos lá, o tema da escatologia que hoje a gente vai tratar, o tratado, né, ou melhor dizendo, o verbete que a gente vamos utilizar, né, falando sobre os 4 elementos do inferno, conhecido como 4 estágios do inferno. Isso mesmo. Você sabia que o inferno tem seus níveis? Isso mesmo. Você sabia que o inferno tem as suas 4 estações de níveis? Isso mesmo. Se você nunca ouviu falar isso, então hoje você vai aprender sobre isso. Então vamos lá. O primeiro ponto de vista do elemento do inferno é que a gente temos que entender o que é a palavra Hades. Sabemos bem, na verdade, que a palavra Hades é uma palavra formada em grego, isso mesmo. E ela, transliterada para o hebraico, ela é chamada de Sheol, isso mesmo, Sheol. Sheol significa o mundo dos mortos, ou lugar profundo, ou profundezas, ou incessável naquele lugar. É incensável aquele lugar. Segundo ponto de vista, o Hades ou Sheol é um lugar de acordo com a Bíblia Sagrada, ou como a palavra sacra, ela expressa para aonde vão as almas dos ímpios que morrem sem salvação. Para esse local, o inferno, mas não o inferno escatológico, ao saber que é a Geana, Geana, isso mesmo, a este tipo de inferno. Terceiro ponto de vista, mais um lugar intermediário entre a morte e a ressurreição dos ímpios, onde eles aguardará sobre si o castigo até o dia do juízo final, baseado com um elemento do livro de Lucas, Lucas capítulo 16 e versículo 19 até o 31. Também esse elemento é encontrado no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Isso mesmo. Agora, o quarto ponto de vista. Como já enfatizamos o Hades ao Sheol, em um lugar reservado exclusivamente para as almas daqueles que morreram sem Cristo, sem Jesus. E o diabo ou Satanás não tem acesso a esse tipo de inferno, a esse tipo de nível de inferno. Olha só que interessante. Vamos para o quinto ponto de vista. Os que estão no Hades não saem de lá para cá. Eles não têm uma segunda oportunidade. O único momento em que eles saíram de lá será somente por ocasião da segunda ressurreição, quando serão conduzidos ao grande trono branco,
para serem julgados, como está escrito em Apocalipse 20, versos 5 e 15. O que Deus nos livra deste lugar. Glória a Deus. Agora vamos falar do segundo elemento do inferno. A gente falamos do Hades, isso mesmo, a gente falamos do Hades. E desse Hades a gente também falamos da palavra Seor, que ela é relatada também com a palavra Gean. Isso mesmo. Agora vamos falar do segundo nível do inferno, ou o segundo elemento do inferno. Outro inferno por nome abismo, isso mesmo, relatado em Apocalipse capítulo 9 e versículo 1, como também Apocalipse 20 e verso 1. O abismo, de acordo com a referência apocalíptica, é outro tipo de inferno ou outro nível de inferno aonde se encontram muitos anjos rebeldes nesse local, onde o diabo será amarrado por 1000 anos. Segunda observação, o grego é empregado a palavra que refere ao submundo, isso mesmo, ao submundo dos espíritos, transmitindo a ideia de um lugar tão profundo que não chega a ser insondável, como se diz no livro de Lucas, capítulo 8, 31. Como, por exemplo, a expressão tártaro, que mostra ao longo abaixo, algo que mostra muito abaixo. Terceiro ponto de vista. O segundo elemento que a gente estamos falando, do tártaro. O que é realmente o tártaro? O elemento tártaro, o segundo nível do inferno. Quando nós observamos, sabemos que a palavra tártaro significa passagem para o submundo. Olha só, onde que fica os anjos rebeldes e aonde Satanás será amarrado. O terceiro nível do inferno é chamado de tártaro. Olha só, o terceiro nível do inferno é chamado de tártaro. Já falamos do abismo, agora a gente vamos falar do tártaro. O tártaro é o único lugar que aparece no grego e nele é utilizado a palavra tártaro pelo apóstolo Paulo, que tomou emprestado a formação grega da palavra tártaro e a palavra inferno da mitologia grega para o tártaro. Então, o tártaro é uma palavra grega da mitologia grega que Paulo utiliza no lugar de inferno, no mundo dos mortos. Segunda observação, de acordo com a segunda carta de Pedro, Tártaro é um local onde se encontra aprisionados os anjos que se rebelaram contra Deus por ocasião da rebelião de Satanás. No Tártaro, de acordo com a literatura grega clássica, era o lugar reservado para os prisionamento daqueles que eram titãs, ou conhecido como semideuses. Isso, semideuses. Segundo a mitologia grega, ao vocábulo que foi emprestado para descrever o local do prisionamento dos anjos caído e rebeliado junto com Satanás. Olha só que interessante. Agora, o quarto nível do inferno. Isso mesmo, o quarto elemento do inferno. O quarto elemento do inferno é chamado de Geá. Isso mesmo, Geana. O que significa esta palavra? Essa palavra significa local de suplício eterno, pelo fogo eterno e inferno de sofrimento intenso, tormenta intensa que vai além de tortura intensa. Geá é uma palavra grega correspondente ao termo hebraico que quer dizer
Geino. A palavra Geino significa Vale dos Filhos de Inom. Isso mesmo que aparece nos textos hebraicos do Antigo Testamento. Esse é o inferno escatológico, para onde o diabo irá, mas vale salientar que esse inferno ainda não foi habitável, ou habitará ainda, ou no momento agora. Não foi habitado ainda. O diabo e os seus anjos não vive no lago de fogo primeiro. Imaginamos que o lago de fogo, será a besta fera, os falsos profetas, e depois do milênio, o diabo e seus anjos. Todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida, será jogado nesse largo de inferno, nesse conhecido como inferno escatológico. Isso mesmo, será lançado neste inferno. Esse então é o inferno chamado Geana, conhecido como Geino no hebraico, aonde é o inferno que vai os falsos profetas, vai os mentirosos, vai os adúlteros, vai os feiticeiros, os idólatras. É esse inferno mesmo escatológico, que é onde vai os anjos rebeldes e o diabo. Aqui quem fala, evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Kavai, Kavai, Shalom. Fica todos na paz.